Hoje eu vou conversar com o André Cavalli, ele é atualmente o CEO e responsável por comandar as operações do IT Forum, a maior plataforma de negócios em tecnologia do Brasil, que envolve eventos, mídia, conteúdo e estratégias de dados. Formado em propaganda e marketing, André tem pós-graduação em administração de empresas, especialização pela Fundação Dom Cabral e MBA internacional pela FIA USP, com extensão na China, Inglaterra e Itália. Além disso, o executivo acumula mais de 15 anos de experiência em mídias segmentadas como tecnologia da informação, saúde, agronegócios e finanças. O André dá várias dicas sensacionais para você que tem empresa, que está pensando em colocar inteligência artificial. A gente fala aí sobre a disrupção que a inteligência artificial vai causar nos empregos e também falamos um pouquinho, ele dá algumas dicas de como você pode se preparar para isso. Inclusive, ele recomenda uma plataforma totalmente gratuita, cheia de cursos para você se preparar para esse mundo que a gente está vivendo. Fiquem aí com o episódio. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial? De inteligência artificial, eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou seu host, Diego Sommer, e esse aqui é o programa para você se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial de forma prática, simples e divertida. Hoje mais um programinha de entrevista. Eu vou falar aqui, como vocês já sabem, com o André Cavalli. Ele é da IT Forum e eles recentemente tiveram um ranking aí, divulgaram o ranking das 100 mais inovadoras no uso de TI, as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês antes da gente começar essa entrevista. O IT Forum divulgou o ranking as 100 mais inovadoras no uso de TI e o placar é claro. 80% dos projetos premiados giram em torno de inteligência artificial. Dos 10 cases no topo, 9 nasceram com IA no centro da estratégia, de machine learning à automação pesada. A Sanasa libera o pódio ao cortar as perdas de água em Campinas para menos de 20%, prova de que dados bem tratados salvam recursos de verdade. Na segunda posição vem a Iperafarma, que usa a IA generativa para criar nomes de medicamentos com mais chance de aprovação na Anvisa. Dell, Volkswagen, Petrobras, Serasa Experian, Meta e outras gigantes completam a lista, todas pilotando algoritmos para abrir novas frentes de negócio. A lição? Quem ainda não colocou IA para trabalhar está perdendo o bonde da inovação, especialmente fora do eixo sul-sudeste, onde a disputa segue mais acirrada. E para falar um pouquinho sobre esse ranking e sobre como as empresas estão utilizando a inteligência artificial, eu tenho aqui André Cavalli, CEO do IT Forum. André, uma satisfação, prazer enorme te receber. Cara, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Um prazer falar contigo também, Diego. Vamos lá. Boa. Cara, para quem ainda não conhece, o que exatamente que é o IT Forum? É uma empresa, um evento, é um hub? Qual que é o papel de vocês no ecossistema de tecnologia do país? Ótimo. O IT Forum é o principal grupo de mídia em tecnologia no Brasil há 28 anos, Diego. Nós somos responsáveis por conectar empresas e profissionais de tecnologia com a indústria de tecnologia no Brasil. Surgiu em 1998, publicando e editando revistas impressas. E naquela época, Diego, foi a forma que a gente encontrou para mostrar quem eram os compradores de tecnologia nas grandes empresas brasileiras. Essas pessoas não tinham um rosto, uma vez que não tinham uma mídia especializada, né? E nós fomos pioneiros ali. Logo na sequência, surgiu o IT Forum, que se tornou, depois de 27 anos, que surgiu em 1999, se tornou no principal encontro de tecnologia das empresas e dos compradores de tecnologia no Brasil. Então, ele é realizado 2 vezes ao ano, uma em Trancoso em maio, a outra na Praia do Forte no final de agosto. E a IT Media, que se originou depois, se tornou o nome IT Forum, e que nós decidimos manter o nome IT Forum como principal marca do grupo. O IT Forum é o principal canal de conexão entre as empresas e as profissionais de tecnologia no Brasil. A gente se denomina dessa forma.
Legal, cara. Pô, só lugar ruim, Trancoso, Prato Forte. Vocês estão mal na fita, André. E você falou bastante em conectar o setor de TI do país, mas isso Uhum. só acontece por meio desses eventos, como teve em Trancoso, na Praia do Forte, ou vocês têm outras formas de atuação que o público talvez aí não conheça tanto? Não, boa. Nós temos três formas, assim. Primeiro, como a origem, que é como mídia mesmo, como veículo de informação, a sua leitura sobre o estudo Sem Mais Inovadoras do uso da tecnologia no Brasil. Esse estudo, Diego, ele tem mais de 20 anos. Então você imagina que há 20 anos atrás nós já reconhecíamos os executivos e as empresas que pensavam em inovação dentro de suas organizações. Claro que as inovações naquele momento eram outras, né? Talvez seria o ERP, enfim. Mas a gente já incentivava o pensamento contínuo de inovação nas organizações. Então a mídia é a nossa base como plataforma de conexão entre profissionais e empresas. A pesquisas e estudos como essa que você citou, temos mais dois estudos importantíssimos. Um outro que se chama Executivo de TI do Ano, ele premia o profissional de TI, que tem mais de 20 anos Legal. também esse prêmio. E tem um outro que se chama Antes da Tecnologia e Estratégia, que pode ser por um outro momento a gente bater um papo, mas que é Antes da TI nas empresas, como é definida a estratégia de aquisição de produtos e serviços de tecnologia nas 1.000 maiores empresas brasileiras. É um estudo bem profundo que a gente tem e que tem muitos respondentes todos os anos. E o Supra-Sumo tem os dois eventos. Então, a gente tem a mídia como todos os dias conectando com case, são 7 milhões de leitores por ano. Tem as pesquisas que as 1.000 maiores empresas são bem assíduas. E tem os eventos que aí é seleto, aí a gente o By Invitation Only, a gente convida os executivos para estarem, mas nós temos uma honra de ter também nesses dois encontros, todas as gigantes de tecnologia do Brasil estão com a gente lá todos os anos. Então, essa tríade entre mídia, pesquisa e evento faz com que a gente forme o IT Fórum e dê visibilidade, conexão e seja o principal hub de negociação em TI no Brasil. Assim. Pô, que legal, cara, eu gostei. E deixa eu entender um pouquinho melhor, André. Quando as empresas que querem, eu já entendi que tem os eventos que é by invitation e tal, Uhum. mas as empresas que concorrem, por exemplo, nesse ranking que você falou, das 100 mais inovadoras dos de TI, elas se candidatam a isso ou vocês que vão fazer essa pesquisa e vão atrás de entender como que elas estão usando a TI nos seus sistemas, nas suas empresas? Ou elas vêm com assim, ó, vocês abrem tipo um edital, alguma coisa para elas participarem? Nós abrimos todos os anos um período de tempo de 3 meses para inscrição de cases, tanto para o executivo de TI do ano quanto para as 100 mais inovadoras. As 100 mais inovadoras esse ano foram mais de 300 inscritos para o prêmio, para esse reconhecimento. E aí tem todo um processo liderado pelo nosso grupo editorial e mais de 30 pessoas que faz as análises às cegas de cada uma dos cases que foram colocados para nós. Então a gente tem grupos de Legal. ex-executivos de tecnologia, grandes empresas de consultorias, muita gente da imprensa que faz as análises de cada um desses cases, cada análise tem sua pontuação e isso vai gerando o ranking que chega ao final das 100 mais empresas que mais inovaram na aquisição de produtos e serviços de tecnologia no Brasil. Cara, esse dado que, pô, das top 10, 9 usando inteligência artificial nos seus cases, né? Uhum. Isso, eu imagino que isso veio crescendo ao longo dos últimos anos. Por exemplo, no ano passado, já teve alguns casos, no ano retrasado, um ou outro, ou esse ano mesmo que de repente apareceu, cara? Como é que tem sido essa inserção da inteligência artificial dentro do processo das empresas? Como inteligência artificial é a onda, né? Eu não gosto de falar moda, que eu não acredito que seja moda, mas é o momento, né? É o que está Uhum. acelerando e com grande chance de disrupção em muitos negócios. Esse ano foi realmente 80%, quase que 80% dos cases publicados eram ligados à inteligência artificial. O ano passado também teve um número expressivo, mas não tanto. Confesso que do que eu olhei do ano passado para esse ano, ainda estava muito incipiente
coisas ligadas muito a chatbot o ano passado, sabe? Coisas ligadas a um pouco mais básicos de processo. E esse ano não, esse ano com algumas grandes empresas, já com algumas iniciativas de projetos de inteligência artificial que vai além, né, de processos, conectadas diretamente a negócios, na área de saúde, com previsão de diagnósticos, entre outros setores. Então, esse ano, acho que juntou tanto o momento da inteligência artificial no Brasil, quanto também, claro, já tinham rodado alguns MVPs aí nessas empresas e alguns cases funcionaram e eles publicaram para a gente. Bacana, cara. Vocês, o IT Forum se define como o maior ecossistema B2B ou business to business de tecnologia do país. O que mudou no IT Forum nos últimos anos para vocês, para que vocês chegassem nesse nível de alcance e influência, você diria? A gente aumentou o nosso ecossistema. A gente está construindo, Diego, um distrito de inovação no quilômetro 30 da Castelo Branco, em São Paulo. É um projeto Legal. grandioso e que amplia o ecossistema da origem do IT Forum. O que é esse ecossistema? A gente está falando das empresas e os profissionais de tecnologia. Nós estamos fortemente atuando em educação, tanto educação em capacitação, em tech, graduação e lideranças também, cursos voltados para a liderança. Então, nos últimos anos, a gente entendeu a relevância e é tão cross a tecnologia que a gente precisa ser também o precursor para formar e capacitar gente em tech. E nós somos o principal grupo em tecnologia no Brasil, então estamos fazendo algumas iniciativas relevantes já em educação de lideranças em tecnologia no Brasil através desse distrito de inovação. Mas se me permite assim, cara, o que teve efetivamente ao longo de todos esses anos é uma crença na cadeira do profissional de tecnologia nas organizações. Essa cadeira desse executivo que define tecnologia nas maiores empresas do Brasil, ela sempre foi questionada nos últimos anos, assim. E seja por uma onda, seja por uma moda. Então, eu vou pegar aqui na década de 90, o questionamento era que o CIO não existiria porque o CFO ocuparia o lugar dele. Lembrando que naquela época as grandes movimentações em aquisição de tecnologia era infraestrutura e implementação de ERP. Então, o back-office estava sendo beneficiado pelo uso da tecnologia nas empresas. Logo depois disso, isso não aconteceu. Logo depois disso, eu lembro de uma matéria por um grande instituto de pesquisa que está aqui no Brasil também, falando que em 5 anos o profissional de marketing ia deter o maior orçamento de tech das organizações no Brasil. E que fatalmente isso não aconteceu. Essa época foi a época da transformação digital nas empresas, que logo depois foi acelerada pela pandemia. Mas a gente viu, não querendo ser longo na minha fala, mas a gente viu que esta cadeira é extremamente importante. Ela pode não ter o nome de CIO, pode ter o nome de CTO, pode ter o nome do que a gente quiser, mas uma cadeira do orquestrador de tecnologia das grandes empresas no Brasil e das empresas no Brasil, ela é fundamental. E agora, com a IA de uma forma completamente transversal, é ainda maior, né? Por uma capacidade desse executivo de fazer de uma forma transversalmente e olhando para negócio nas empresas. Então, acho que esse foi um dos grandes diferenciais também, viu? Legal, cara. Legal, bacana. Você falou até agora há pouco, André, sobre né, que ano passado as empresas aí que entraram no ranking, a maioria é chatbot e tal, mas esse ano, desses 80% dos cases vencedores aí, além de chatbot, o que mais que apareceu bastante aí relacionado com a inteligência artificial? Eu não vou citar as empresas, mas eu convido já para os seus ouvintes aqui, você também, para acessar o itforum.com.br. Das 100 empresas que mais inovaram em uso de tecnologia, 98 foram entrevistadas pelo IT Forum. Grande parte deles estiveram com a gente no evento. E aí vocês vão conseguir olhar cada um desses cases, cada um desses detalhes aí. Mas basicamente assim, tem aqueles que estão atreladas a algum propósito muito alto, né? Que está atrelado ao negócio especificamente da empresa. Então, teve algumas
ligadas teve uma muito interessante ligada a desmatamento com imagens por satélite, cruzando com dados climáticos históricos. Foi um negócio que me chamou muita atenção. Então, antecipando com áreas de risco, né? Então, teve algumas várias dessas. Não é curioso ou não é novidade que também aqueles que têm os maiores orçamentos de tecnologia ou que têm uma cultura de investimento de tecnologia muito maior já nas empresas, nos setores que atuam, eles saem um pouco na frente. Então, a gente tem também o mercado financeiro, o setor financeiro no Brasil, que é internacionalmente reconhecido por tecnologia já há bastante tempo. Então, tem recurso, tem orçamento, tem cases muito legais fora da caixa já sendo tratado. Tem a área da saúde, que vem despontando também com alguns cases muito bacanas de usabilidade de inteligência artificial. E robótica em algumas das indústrias também, ligadas à inteligência artificial também, assim. Eu não quero citar uma ou outra, uma que eu não tenho essa permissão das empresas, mas e também para não deixar de lado talvez alguma que foi muito importante, como essa de saneamento básico, que foi a vencedora, mas teve outras muito interessantes também. Você já reparou que todo mundo fala sobre inteligência artificial, mas pouca gente realmente entende do assunto? Pois deixa eu te apresentar quem entende, a Gênia. A Gênia é um grupo especialista em criar soluções de inteligência artificial feitas especialmente para o seu negócio. Nada pronto, nada copiado, é tudo personalizado, pensando exatamente no que você precisa. Quer melhorar o atendimento ao cliente sem perder o toque humano? Eles fazem. Precisa de uma ajudinha para organizar seus dados e gerar relatórios automáticos e fáceis de entender? Resolvido. Tá cansado de perder tempo com tarefas repetitivas que poderiam ser feitas com um robô? Isso é com eles também. Além disso, eles são craques em monitoramento em nuvem, garantindo que os seus sistemas e bancos de dados rodem com performance e segurança sem você precisar levantar um dedo. A Gênia também cria dashboards interativos e avisos automáticos, ou seja, gráficos inteligentes, alertas proativos e notificações úteis que te mantêm no controle sem precisar vasculhar planilha. Na Gênia, o lema é claro: se o que você precisa ainda não existe, a gente inventa. Simples assim. Dá uma conferida no que esses gênios podem fazer por você em grupogenia.tech.br, tá aqui na tela e o link tá na descrição do episódio. Gênia, se é complexo, a gente cria, se não existe, a gente inventa. Cara, teve uma de farmácia, eu também não vou poupar o nome, mas eu achei muito legal, que ela usaria para sugerir nome de medicamento com maior chance de aprovação na Anvisa. Eu achei isso extremamente criativo, cara. Isso é uma forma que talvez, né, sensacional. E você já disse, isso, usar a inteligência artificial já não é mais moda, né? Isso já está se consolidando como uma parte estrutural da estratégia das empresas, né? Que realmente procuram inovação. Agora, você acha que, e aí é a tua opinião pessoal, mas você fica à vontade para responder ou não, tá, André? Mas eu gosto de ser polêmico, às vezes um pouquinho. Você acha que toda essa aplicação de inteligência artificial nessas empresas, cara, vai tirar muito emprego ainda? Ou não necessariamente? Assim como todas as outras grandes disrupções, o que mais me preocupa não é um emprego que vai ser tirado. O que mais me preocupa é a gente não se preparar para capacitar a gente a estar preparado a lidar com a IA. Isso é muito mais grave do que a IA em si. Quando chegou o boom da internet, as redes, a gente não sabia o que era também, né? Eu acredito que essa que vem pela nossa frente, que está batendo na nossa frente, é ainda maior e bem maior do que propriamente quando foi lá o início da internet e da bolha da internet. O que me deixa bastante preocupado com isso é que nós não temos política pública para tratar de capacitação em tecnologia no Brasil, assim, Diego. É desesperador quando a gente vê as escolas atuando, agora tentam até mudar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de tecnologia, mas quando é tão moroso que quando começa a conseguir colocar alguma coisa de tech como robótica dentro da sala de aula municipal,
já está em outra onda, já passou, né? Então, Uhum. sim, o impacto não vai ser não só nos empregos, mas como acho que remodelar a forma como a gente faz negócios, como vive. Mas mais preocupante do que perder ou remodelar os empregos é capacitar as pessoas para que estejam preparadas a usar. Usar ou criar, né? A gente vai poder ser um usuário e pesquisar marcas de remédio, como você deu o exemplo, que eu acho super criativo, simples e criativo. Mas a gente pode ser, além disso, a gente pode ser um desenvolvedor de novos negócios através da inteligência artificial e aí disruptar os seus próprios negócios que a gente propriamente atua. Não tem saída. Então, esse medo não nos leva a lugar nenhum. É o medo do Perfeito. taxista quando o Uber chega. Acho que não vai mudar absolutamente nada o medo, a não ser a gente buscar alternativa lá, entendeu? Perfeito, cara. Eu fiquei feliz assim com a tua resposta, André, porque muito empresário vem aqui e diz, não, porque aí vai criar mais empregos do que tirar e tal. É, e que eu realmente acredito que eles acreditam nisso, né? É, mas assim, a gente tem que ser um pouco mais criterioso e eu acho que esse teu medo, esse que você falou, é o principal, cara. Porque você vai pegar um país como o Japão, Alemanha, Coreia do Sul, que tem o que eu poderia chamar de robotização dentro das indústrias, aí que tem um robô para cada 10 mil pessoas, que é o mais alto índice do mundo. E o nível de Uhum, desemprego é menor do que no Brasil, né? Então, assim, uhum, por quê? Porque eles têm justamente isso que você falou, cara. Quando insere uma nova tecnologia, algo novo chega no mercado, eles já começam a capacitar os trabalhadores para lidar. Eles já sabem que vai ser disruptivo o negócio. Eles já sabem que uhum. muita gente vai, de fato, perder o emprego que tem hoje. Mas eles já começam a capacitar a pessoa para usar aquilo, para dar alternativa para ela, né? E o nosso país realmente, quando começa a pensar nisso, a gente já está na terceira onda, cara. Isso quando começa a pensar, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba ficando parado, né? O, Você falou disso e o exemplo na prática disso, Diego. A gente ainda tem frentista e cobrador de ônibus, nada contra as duas profissões, mas poderiam estar capacitados para atuar com outras coisas que remunerariam muito mais, principalmente ligadas à tecnologia. O perfeito. gap é enorme, enorme. Perfeito. Até teve alguém que comentou hoje ainda, cara, no nosso Instagram ali, que a gente fez um episódio especial sobre os empregos, e falou assim: o governo não vai deixar as pessoas perderem emprego, é só olhar o que acontece nos postos de gasolina. Mesmo podendo não ter frentistas, os donos são obrigados a deixar cara, mas não é esse o pensamento que você tem que ter, Né? cara. A gente não é que a gente quer que os frentistas de posto percam o emprego, né? A gente quer que Uhum, eles sejam capacitados para ter um melhor emprego, estar melhor perfeito, colocados, posicionados no mercado, né? Mas é isso, é perfeito. difícil incutir isso na cabeça das pessoas também, para que elas entendam isso. Mas legal, cara, eu gosto muito, essa tua visão é bastante importante para a gente aqui, porque a Você nossa sabe que, Diego, audiência, por favor, desculpa te continue. interromper, é que eu fiz lembrei de uma outra coisa ligada à educação nisso também. O, a gente tem isso porque, ainda bem, a gente vive numa democracia e que nos permite ter o pensamento, a liberdade, e espero que seja assim. Mas eu tive a experiência e a oportunidade de estudar num período na China recentemente, há alguns anos atrás. E claro que eles não são um país livre, mas eles têm uma forma lá que acelera muito mais a vida deles, porque não tem muita que escolha. Tem algumas cidades em que eu fui visitar que o programa e a política da cidade é voltada a determinada tecnologia. Você não tem escolha, então todo mundo direciona seu conhecimento para aquilo, para aquele tipo de Legal. emprego. Né? Você não vai conseguir se formar em outra coisa, mas claro que a gente não dá para chegar nesse nível, eu espero, né? Dessa forma, mas por isso que também se acelera muito mais rápido. Você não tem escolha de ser advogado, sendo que o que a gente precisa é de engenheiros de software, né? Então é mais ou menos isso Uhum. lá. Perfeito, cara, perfeito. E esse teu ponto, esse exemplo que você deu é muito, é, digamos assim, pontual, porque é justamente o caso do Brasil, né, cara? O país que, acho que é o terceiro país que mais tem advogado e é o país que, se juntar todos os outros países do mundo, as universidades de direito, se somar, só o Brasil ainda tem mais universidade de direito do que todo o resto do planeta junto. Então, assim, a gente Pois é. não precisa mais de advogado. Nada contra advogado, tô dizendo. Mas a não ser que você É. seja muito, muito bom, cara, você não vai ter. Não vai ter ter emprego.
E legal, Exato. cara, essa tua experiência na China, André, foi quando você fez o doutorado, o mestrado, é isso? Se eu não estou enganado? Isso, Pelo que eu vi na tua eu fiz bio? uma especialização, e acabei escolhendo alguns lugares para ir. Tinha Inglaterra, alguns outros países, mas a China foi o que mais de longe assim me impactou por conta dessa e de outras características aí que eu falei para você de foco, né? Um povo com foco, com um direcionamento, foco e não tem escolha. Um detalhe desse, Diego, só mais uma lembrança assim, bem simples essa, mas também me chocou. É, Lá não era permitido, quando eu fui, moto de combustão, só elétrica. Só que Uhum. as motos que você via na rua era tudo da década de 70, 80, elétrica já, né? Então é um negócio que assim viraram a chave assim, ó. Não é que a gente vai fazer uma pergunta para a população se vai querer ou não ter uma moto a combustão, não, não vai ter daqui a um ano e assim vai. É o autoritarismo contra uma democracia, né? Acelera muito, Uhum. mas você tem prejuízos pra caramba também, né? Ah, sem dúvida, cara. Tem um livro que eu li recentemente que mostrava com dados que países totalitários e autoritários tinham um crescimento do PIB muito maior, no Uhum. geral, nos 2, 3 primeiros anos, do que um país democrático. Por quê? Claro, porque tem um preço a pagar por isso também, né? Mas Perfeito. eu, de qualquer maneira, eu sou um admirador da China. É, Uhum. eu sou um cara que aqui, quem escuta o programa sabe que eu sou um capitalista ferrenho, né, Uhum. totalmente contra, odeio o comunismo, mas Uhum. eu acho que, mas eu admiro demais o que é feito na China e o povo e essa noção que eles têm de comunismo não no sentido político da palavra, mas de pensar na Sim, sua comunidade. Tipo, eu vou me sacrificar pelo meu país, pela minha comunidade primeiro. Eu sou Uhum. irrelevante perante a minha comunidade. E esse eu admiro isso, cara. Eu admiro, eu acho legal. Mas eu queria muito ter essa experiência que você teve aí. Eu acho que eu sempre fui Faça isso. aficionado. Quem sabe um dia. Espero que sim. Uhum. E, cara, Uhum. mas vamos voltar aqui para nossas perguntas que eu fugi Vamos lá. completamente, perdão, André. Imagina. Vocês avaliaram, cara, mais de 300 projetos. E eu te pergunto, o que separa um projeto realmente inovador dos que estão apenas surfando no hype da IA? Tem um padrão de maturidade? Tem, basicamente, pelas conversas que a gente teve até com os CIOs que avaliaram, alguns consultores, tem três pontos assim, Diego. Tem que ter um propósito muito bem definido, né, muito claro de relevância do negócio, medir o impacto que isso tem para o business também, e uma capacidade de escalabilidade, né? Não é só experimento, é o que isso vai impactar diretamente e incorporar diretamente no dia a dia da organização. Então, esses três pontos é o que diferencia realmente daquele que é algo que é disruptivo ou não precisa nem ser disruptivo, mas está numa base, numa esteira de inovação, ou aquele que está ali mexendo nos pauzinhos num processo aqui, um processo acolá, que é legal, que você pesquisa lá o remédio legal, mas não é o que impacta diretamente o negócio. E a gente tem um tripé lá no IT Forum que a gente tem usado bastante, eu tenho gostado bastante de usá-lo. A gente começa a dar alguns pesos bastante fortes para esse tripé, né? Que é pessoas, negócios e planeta. Se você tem soluções de impacto nas pessoas, nos negócios e no planeta, isso ganha muita força, porque tudo é negócio, tudo é através das pessoas e, obviamente, tem um impacto direto no planeta. Então, a gente tem esse tripé como mantra nos últimos tempos. A gente acaba dando muito mais peso quando faz uma análise numa pesquisa e numa premiação como essa aí. Perfeito. Não é botar IA por botar, né, cara? É pensar e Uhum. analisar e entender como ela pode ajudar melhor a sua empresa. Tem empresas, às vezes, que eu vejo, cara, e a gente tem um grupo de WhatsApp aqui do programa. Aliás, deixa eu até fazer o meu jabá aqui. Para quem quiser entrar no grupo, eu já falei, tem que fazer um apoia-se. Tá tudo aqui na descrição do programa, inclusive o link para o site do IT Fórum que o André falou tá aqui na descrição do programa. Vocês podem clicar ali e checar. Mas se você quiser entrar no nosso grupo ali, onde a gente manda as notícias, conversa, troca informação, só clicar aí, segue o passo a passo ali que vale a pena. E nesse nosso grupo ali, tem muita gente que chega assim, muito empresário, que chega assim, eu quero colocar a inteligência artificial na minha empresa.
Tá, beleza. Vamos ver o que você tem aqui. Não, eu tenho uma rede com 3 mercadinhos de bairro. Certo. Vamos ver onde é que o que a gente pode fazer aqui. Mas assim, às vezes você não precisa, né, cara? Tem vezes você não precisa forçar o negócio. Eu tenho certeza que se estudar o negócio, eventualmente você vai achar alguma coisa que vai facilitar. Mas não necessariamente você precisa num mercadinho de bairro, colocar uma inteligência artificial em alguma coisa, né? Nem Mas sempre você vai precisar. essa pressão tá nas grandes empresas também, Diego. Eu tenho visto Tá, nitidamente né? aqueles que não haviam se mexido ano passado, se mexeram porque o board, né, chegou lá e falou, gente, alguma coisa vocês têm que não é possível que a gente vai esperar algumas empresas fazerem para a gente dar um passo. Então por isso que aumentou tanto esse ano aí. Mas é por conta de cabeças iniciativas assim como essa do exemplo do mercadinho aí. Entendi, faz sentido. Cara, outro dado muito interessante do relatório de vocês é a concentração enorme de projeto no Sudeste, acho que 50% vindo de São Paulo, e o restante vindo do Sul também, muita coisa aqui do meu estado, Santa Catarina, é um polo de inovação, e pouquíssimo do Norte, cara, 2% só de projeto do Norte. O que você acha que explica esse abismo regional nos estratégicos, não só de inteligência artificial, mas de tecnologia per si? Isso é o reflexo do nosso país economicamente. Não tem nada além disso e principalmente em tecnologia, né? Infelizmente, esse abismo é profundo assim e se a gente pega qualquer outro tipo de pesquisa que a gente faz em tecnologia, em investimentos, a proporcionalidade é esta, não tem muito para onde fugir isso. Mas eu acho que esse lado tá muito. Aí que entra uma oportunidade enorme em tudo isso, sabe? Porque você acabou de falar da preocupação ali de desemprego, e olha a capacidade que a gente tem de formar e treinar a gente, capacitar a gente, independente de onde esteja a pessoa ou o profissional. Então, a gente tem. Qual é a política que existe pública? Qual o incentivo que existe para as pessoas do Norte, para educação, capacitação, qualquer tipo de tecnologia em si, né? Existem pontuais, empresas fazendo várias iniciativas, mas eu não tenho programas especificamente. Quando você pega os polos, que você deu o exemplo do seu estado, já vem se desenvolvendo há bastante tempo com algumas iniciativas de polos de tecnologia, tem vários que eu admiro, inclusive, no Sul, tem até no Nordeste, inclusive, tem um importante como o Porto Digital lá em Recife. Em São Paulo, então, tem uma enxurrada, né, de iniciativas que fomentam tecnologia e as grandes empresas de tecnologia estão por aqui. Mas não necessariamente precisa ter as empresas regionais para que a gente consiga desenvolver regionalmente em tech. Esse é o legal, é o barato da tecnologia. Um dado até, Diego, nessa empreitada nossa com educação e esse desconforto que nós temos com esse gap de profissionais que existem no Brasil em tecnologia, em 2018 a gente criou um movimento chamado Movimento Brasil Digital, com várias empresas e vários líderes, e que esse movimento criou um projeto chamado Eu Capacito, que ele tá até hoje numa iniciativa gerenciada por nós, chama eucapacito.com.br. Em 2018 surgiu o Eu Capacito, mais de 2 milhões de pessoas já passaram por cursos gratuitos por essa plataforma no Brasil inteiro. São cursos que as empresas que são do nosso ecossistema colocam gratuitamente, Oracle, IBM, Google, Microsoft, e assim todas as gigantes com cursos lá gratuitos, ou habilidades digitais, e as pessoas acessam e começam a fazer e se capacitar, que o mínimo que seja. Eu dei esse exemplo bem jabá do que a gente faz, apesar que é algo de impacto social, não é algo voltado a business para a gente, porque essa iniciativa surgiu exatamente para a gente começar a diminuir esse gap que temos e essa diferença que tem regional também de incentivo e tecnologia no Brasil. Deixar de ser concentrado só aqui e começar a espalhar ao redor do Brasil todo. Muito legal, cara. Pode passar de novo, André, para qualquer pessoa que quiser acessar, esses cursos estão disponíveis?
Então, são mais de 200 cursos disponíveis, é eucapacito.com.br. Alguns deles são cursos rápidos com habilidades digitais, outros deles um pouco mais profundos ou um pouco mais técnicos, mas que tem uma necessidade ali de dedicação um pouco maior. De qualquer forma, você começa a se capacitar gratuitamente em linguagens, ou se familiarizar que seja, com linguagens em tecnologia, com atividades em tecnologia que normalmente não se tem e que dá um diferencial bem bacana. eucapacito.com.br. Legal, galera, aí os nossos ouvintes que forem lá, chequem e depois vem comentar aqui no episódio. Deixa um comentário aí, seja aqui no YouTube ou no nosso Spotify, para dar um feedback, né? Daí, e também para ajudar a gente, porque o comentário de vocês, galera, vale ouro. Eu preciso que vocês comentem, se inscrevam no canal, deem as 5 estrelinhas no Spotify, tudo isso faz uma diferença enorme para a gente. Sigam. André, você quer passar também a tua. Não sei, eu imagino que, como todo bom empresário, você deve ser mais ativo no LinkedIn. Você quer passar o teu LinkedIn aí para quem quiser? André Cavalli, André Cavalli me acha lá, André Luiz Cavalli ou André Cavalli, mas eu não sou bom de rede social, nem do LinkedIn eu tenho conseguido ser ativo, mas eu estou, obviamente, assim, sempre passando as atualizações do IT Fórum, do que a gente tem feito. André Cavalli, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, me acha lá. Legal. E do IT Fórum também, o IT Fórum tá nas redes sociais, cara, além do site? Isso, do site, tá nas redes sociais, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, tá lá, siga a gente, é bem ativo, com notícias de tecnologia, informações de cases e o que está sendo implementado em tecnologia no Brasil. Notícias das empresas em tech todos os dias no nossa plataforma lá. Legal, vou deixar o link aqui na descrição do episódio também. E para a gente fechar, André, porque eu não queria passar muito de meia hora, tipicamente no nosso programa de entrevista, cara, se você puder deixar um conselho para os líderes de empresas aí que ainda estão em dúvida sobre como usar eu não vou nem dizer inteligência artificial, vou dizer tecnologia de forma estratégica, qual que é o primeiro passo? Diego, é aquela resposta básica, mas que não tem como fugir disso, é começar pequeno, mas começar pegar um problema efetivo e real que exista, e ir atrás de resolvê-los através da enxurrada de oportunidade que a gente tem através da tecnologia, de todas as frentes, assim. O mundo é completamente curto, né? E a gente consegue ter casos do mundo todo, independente do negócio que você atue. Então, buscar apoio, ajuda de quem está um pouco mais envolvido com isso, conhece, tem um pouco mais de familiaridade com temas, mas começar, não dá para ficar para trás, assim, a gente está vendo uma disrupção de verdade acontecendo, e quando há uma disrupção, há uma oportunidade muito grande para todo mundo. Tem desafios, mas tem muita oportunidade aí, e acho que vamos abraçar a oportunidade e começar fazendo alguma coisa. Talvez a gente vai mirar para uma e vai acertar outra, mas só começando para saber. É isso aí, cara. Fechou. André Cavalli, muito obrigado pela tua participação aqui, cara. Pessoal, obrigado por nos ouvirem, por comentarem, por curtirem o episódio. Fiquem com Deus, uma boa semana, André. Valeu, cara. Boa semana, fica com Deus. E abraço e até a próxima. Amém. Obrigado pelo papo, Diogo. Um abraço.